imagine por um momento que tudo o que você aprendeu sobre Atlântida estava errado. Que essa civilização perdida não era apenas uma lenda criada por Platão, mas sim uma realidade que deixou rastros concretos pelo nosso mundo. E se eu te dissesse que, recentemente, descobertas arqueológicas revolucionárias estão mudando completamente nossa compreensão sobre essa antiga civilização? Durante séculos, Atlântida foi considerada apenas um mito filosófico. Platão a descreveu em seus diálogos, Timeu e Crítias, como uma ilha poderosa que existiu há mais de 9.000 anos. Uma civilização avançada que desapareceu em um único dia e noite, engolida pelo oceano. A maioria dos estudiosos sempre tratou essa história como uma alegoria, uma fábula criada para transmitir lições morais sobre os perigos do orgulho e da ganância. Mas e se Platão não estava inventando? E se ele realmente tinha acesso a conhecimentos antigos que se perderam no tempo? E se os sacerdotes egípcios de Sais, que contaram essa história a Solon, o legislador grego, estavam preservando uma memória real de eventos que transformaram o mundo há mais de 11.000 anos? A história nos diz que Solon viajou ao Egito em busca de conhecimento. Lá os sacerdotes mais antigos lhe revelaram registros de uma civilização que havia dominado os mares muito antes da fundação das primeiras cidades gregas ou egípcias. Esses registros falavam de uma catástrofe global que mudou a face da Terra. E agora, talvez, estejamos finalmente encontrando as evidências físicas dessa antiga tragédia. A primeira pista veio de uma descoberta surpreendente no fundo do Oceano Atlântico. Em 2019, uma expedição científica internacional, usando tecnologia de mapeamento submarino de última geração, identificou estruturas geológicas anômalas a cerca de 600 metros de profundidade, próximo às Ilhas dos Açores. Essas formações apresentavam características muito peculiares. Elas não pareciam naturais. As rochas dessa região mostravam sinais inequívocos de terem sido trabalhadas artificialmente. Havia cortes precisos, ângulos retos perfeitos e padrões geométricos complexos que a natureza simplesmente não cria sozinha. Mais intrigante ainda, as amostras coletadas revelaram uma composição mineral única, com traços de metais trabalhados que não deveriam existir naquela profundidade oceânica. Os geólogos ficaram perplexos. Como explicar a presença de bronze e ferro processados em formações rochosas que deveriam conter apenas minerais naturais? Como justificar estruturas com ângulos de 90 graus perfeitos e superfícies polidas em um ambiente onde apenas a erosão natural deveria atuar há milhares de anos? A análise por carbono 14 de fragmentos orgânicos encontrados entre as pedras revelou uma idade de aproximadamente 11.600 anos, exatamente o período que Platão havia mencionado para o desaparecimento de Atlântida. Mas essa coincidência era apenas o começo. Mas essa foi apenas a primeira peça de um quebra-cabeças muito maior e muito mais complexo. Arqueólogos começaram a conectar descobertas aparentemente isoladas ao redor do mundo, descobrindo padrões que desafiavam tudo o que pensávamos saber sobre a pré-história humana. Na Turquia, as escavações em Göbekli Tepe revelaram templos de pedra com mais de 11.000 anos de idade, construídos com uma sofisticação técnica que desafia nossa compreensão sobre as civilizações pré-históricas. Esses templos foram deliberadamente enterrados há milhares de anos, como se alguém quisesse esconder sua existência das gerações futuras. As colunas de Göbekli Tepe pesam até 16 toneladas cada uma e foram transportadas de pedreiras distantes, quilômetros sem o uso de rodas ou animais de carga, tecnologias que supostamente ainda não existiam naquela época. Mais impressionante ainda, os relevos esculpidos nas pedras mostram conhecimentos astronômicos extraordinariamente precisos, incluindo representações de constelações que só podem ser observadas de pontos específicos da Terra.
Mas há algo ainda mais misterioso. Os símbolos esculpidos em Göbekli Tepe aparecem também em outros sítios arqueológicos ao redor do mundo, em locais que, teoricamente, nunca tiveram contato entre si. É como se existisse uma linguagem simbólica universal que foi espalhada por uma civilização com capacidade de navegação global. Na América do Sul, estruturas megalíticas como as de Pumapunku, na Bolívia, mostram técnicas de construção tão avançadas que ainda hoje seria um desafio reproduzi-las. As pedras de andesita foram cortadas com precisão milimétrica e encaixam perfeitamente, sem necessidade de argamassa. Como isso era possível há milhares de anos, quando as ferramentas disponíveis eram supostamente feitas apenas de pedra e bronze? Engenheiros modernos que estudaram Pumapunku admitem abertamente que reproduzir essas estruturas exigiria máquinas de corte computadorizadas e equipamentos de precisão que só desenvolvemos nas últimas décadas. As pedras apresentam furos perfeitamente circulares, canais de drenagem complexos e superfícies polidas com uma perfeição que desafia todas as explicações convencionais sobre capacidades tecnológicas antigas. Análises das ferramentas de corte revelaram marcas que só poderiam ser feitas por instrumentos mais duros que o aço. Mas que tipo de tecnologia estava disponível há 12 mil anos que pudesse produzir tais resultados? E por que essa tecnologia desapareceu completamente dos registros históricos? No Mediterrâneo, mergulhadores descobriram cidades inteiras submersas ao longo das costas da Grécia, Turquia, Egito e até mesmo em Israel. Heracleion, por exemplo, foi uma próspera cidade egípcia que desapareceu sob as águas há mais de 1000 anos. Pavlopetri, na Grécia, é ainda mais antiga, com estruturas urbanas completas que datam de 5000 anos. Mas essas descobertas levantam uma questão perturbadora. Se cidades inteiras podem desaparecer sem deixar rastros óbvios na superfície, quantas outras civilizações podem estar escondidas no fundo dos oceanos? Quantas páginas da história humana foram literalmente engolidas pelas águas e aguardam descoberta nas profundezas inexploradas dos mares? Yonaguni, no Japão, apresenta estruturas submarinas que alguns pesquisadores acreditam serem artificiais, com idades estimadas em mais de 10 mil anos. Dwarka, na Índia, revela os restos de uma cidade antiga mencionada em textos hindus sagrados, agora submersa no Oceano Índico. Cada nova descoberta confirma que o nível dos oceanos já foi drasticamente diferente do atual. A conexão entre todas essas descobertas começou a ficar clara quando cientistas analisaram os sedimentos oceânicos coletados em diferentes partes do mundo. Eles encontraram uma camada específica de depósitos que data de aproximadamente 11.600 anos atrás. Exatamente o período em que Platão disse que Atlântida desapareceu em uma única catástrofe global. Essa camada sedimentar contém evidências inequívocas de um evento catastrófico de proporções planetárias. Há traços de tsunami gigantesco, atividade vulcânica intensa, impactos de meteoritos e mudanças climáticas drásticas e súbitas. Tudo isso coincide perfeitamente com o final da última era glacial, um período de transformações geológicas extremas que mudou completamente a face do nosso planeta. Núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártida confirmam que houve uma mudança climática abrupta e severíssima exatamente nesse período. As temperaturas globais subiram dramaticamente em apenas algumas décadas, derretendo geleiras massivas e elevando o nível dos oceanos em dezenas de metros. Mas não foi um processo gradual. Foi uma catástrofe súbita e devastadora. A teoria do impacto do Dryas recente sugere que um ou múltiplos meteoritos atingiram a Terra há 12.900 anos, causando incêndios globais, extinções em massa e o colapso de civilizações inteiras. Evidências desse impacto foram encontradas em camadas sedimentares ao redor do mundo,
incluindo microdiamantes e nanodiamantes que só podem ser formados em impactos cósmicos de alta energia. Mas a descoberta mais impressionante ainda estava por vir. Em 2023, uma equipe internacional de geneticistas fez uma análise abrangente do DNA de populações antigas ao redor do mundo. Eles descobriram algo absolutamente extraordinário. Existe um marcador genético específico comum entre populações que viveram em regiões completamente separadas. No Mediterrâneo, no Atlântico, nas Américas, na Oceania e até mesmo na Ásia. Esse marcador genético aparece abruptamente nos registros arqueológicos há exatos 11.600 anos. Isso sugere que houve naquele período específico uma população com conhecimentos tecnológicos avançados que conseguiu se espalhar pelos oceanos do mundo e influenciar geneticamente diferentes grupos humanos em continentes separados. Uma população que desapareceu abruptamente da história, deixando apenas traços genéticos e conhecimentos fragmentados nas culturas que conseguiram sobreviver à catástrofe. O DNA antigo revelou algo ainda mais surpreendente e misterioso. Essas populações pré-históricas possuíam uma diversidade genética que sugere origem em uma única região geográfica central, de onde se dispersaram rapidamente para continentes distantes. A velocidade e a abrangência dessa dispersão só seria possível com uma tecnologia de navegação oceânica muito mais avançada do que qualquer coisa que conhecemos dessa época. Mais intrigante ainda, alguns desses marcadores genéticos estão associados a características físicas específicas. Maior capacidade craniana, resistência a doenças específicas e até mesmo variações no desenvolvimento do córtex pré-frontal, relacionadas ao pensamento abstrato e habilidades matemáticas avançadas. As evidências linguísticas também pintam um quadro fascinante e consistente. Filólogos identificaram mais de 300 raízes de palavras que aparecem de forma surpreendentemente similar em idiomas que, teoricamente, nunca tiveram contato entre si. É como se houvesse uma fonte comum de conhecimento linguístico que foi distribuída pelo mundo e depois se perdeu abruptamente na história. Linguistas descobriram que termos relacionados à navegação avançada, astronomia, matemática e técnicas de construção aparecem em culturas completamente isoladas, com semelhanças que desafiam explicações convencionais. Palavras para estrela-guia, pedra sagrada, grande inundação, cidade do ouro e navegadores do mar são estatisticamente impossíveis de serem coincidência entre povos separados por oceanos inteiros. Ainda mais fascinante é a descoberta de que muitas dessas línguas antigas preservaram conhecimentos astronômicos precisos em suas estruturas gramaticais e sistemas numéricos. Calendários baseados em ciclos celestiais complexos, sistemas de medida que correspondem a dimensões terrestres precisas e métodos de cálculo que antecipam descobertas matemáticas por milênios. A tecnologia moderna nos permitiu descobrir ainda muito mais evidências perturbadoras. Satélites equipados com radar de penetração e sonar avançado revelaram estruturas submersas em literalmente dezenas de pontos dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Muitas dessas estruturas seguem padrões arquitetônicos remarkably similares, sugerindo uma origem comum ou influência direta de uma única civilização tecnologicamente avançada. As imagens de satélite mostram formações geométricas retangulares, circulares e até hexagonais no fundo dos oceanos. Essas estruturas estão todas localizadas em profundezas que correspondem exatamente ao antigo nível do mar, antes do derretimento catastrófico das geleiras há 11.600 anos. Algumas dessas formações têm quilômetros de extensão e seguem orientações astronômicas precisas, alinhadas com constelações específicas.
Mergulhos de exploração com submersíveis de última geração confirmaram que muitas dessas estruturas são inequivocamente artificiais. Foram encontrados restos de colunas megalíticas, plataformas de pedra trabalhada, sistemas complexos de drenagem e até mesmo o que parecem ser restos de portos e docas que não poderiam jamais ser criados por processos geológicos naturais. A preservação é notável, protegida pelos sedimentos oceânicos ao longo de milênios. Uma das descobertas mais perturbadoras veio do uso de sonares avançados, que revelaram estruturas piramidais no fundo do Oceano Atlântico, algumas com dimensões comparáveis às pirâmides do Egito. Essas estruturas estão localizadas em pontos que formam padrões geométricos quando vistos de cima, sugerindo um planejamento urbano sofisticado. Ainda mais intrigante é a descoberta de mapas antigos que mostram conhecimentos geográficos completamente impossíveis para suas épocas. O famoso mapa de Piri Reis, de 1513, retrata com precisão impressionante a costa da Antártida livre de gelo, uma condição geográfica que existiu pela última vez há mais de 10.000 anos. Como cartógrafos do século XVI teriam acesso a informações geográficas tão precisas e antigas? O mapa de Oronteus Finaeus, de 1531, mostra a Antártida com detalhes topográficos que só foram confirmados por expedições modernas usando radar de penetração no gelo. O mapa de Mercator, de 1569, inclui detalhes do Ártico que só poderiam ser conhecidos por explorações aéreas modernas. Esses mapas sugerem que alguém, em algum momento da história, teve acesso a conhecimentos geográficos globais muito antes das grandes navegações oficiais. Outros mapas históricos mostram detalhes impossíveis de continentes que só foram oficialmente descobertos séculos depois. Ilhas do Pacífico aparecem em posições exatas. Cordilheiras submarinas são representadas com precisão notável. E até mesmo variações sazonais no nível do mar são indicadas corretamente. A análise de documentos históricos revelou ainda mais mistérios. Textos antigos de civilizações aparentemente desconectadas descrevem eventos catastróficos muito similares. Uma grande civilização marítima que dominava os oceanos, uma catástrofe global envolvendo terremotos, vulcões e inundações, e sobreviventes que transmitiram conhecimentos avançados para populações primitivas. Os textos hindus falam de Lemúria, uma civilização avançada que desapareceu nas águas. Os maias descrevem os primeiros pais que vieram do mar com conhecimentos superiores. Os egípcios preservaram memórias de Zep-Tepi, a era primordial quando deuses governavam a terra. Culturas aborígenes australianas mantêm tradições orais sobre uma terra do sonho, submersa, onde viviam seres avançados. E aqui chegamos à revelação mais extraordinária e transformadora de todas. Atlântida não era uma única ilha perdida no oceano. Era o nome que Platão deu ao centro administrativo e espiritual de uma civilização marítima global que se espalhava por diversas regiões do planeta, conectada por uma rede de navegação e comunicação extremamente sofisticada. Essa civilização dominava tecnologias que perdemos completamente e só recuperamos parcialmente nos últimos séculos, desde técnicas avançadas de construção megalítica até conhecimentos precisos de astronomia, matemática e navegação oceânica. O que Platão descreveu como uma ilha poderosa era, na verdade, o coração político e tecnológico dessa rede civilizacional planetária.
Uma metrópole que coordenava rotas comerciais intercontinentais, desenvolvia e compartilhava conhecimentos científicos avançados e mantinha contato regular e sistemático com colônias e assentamentos espalhados pelos oceanos de todo o mundo. Essa civilização extraordinária havia desenvolvido técnicas de metalurgia que incluíam ligas desconhecidas, sistemas de escrita hieroglífica complexos que influenciaram culturas posteriores, conhecimentos matemáticos que incluíam conceitos de geometria avançada e cálculo astronômico, e capacidades de engenharia que permitiam construções megalíticas impossíveis com ferramentas primitivas. Eles construíam com precisão astronômica, que levava em conta a precessão dos equinócios, navegavam usando conhecimentos celestiais que incluíam mapas estelares detalhados, mantinham registros históricos abrangentes de suas explorações e descobertas e desenvolveram sistemas sociais sofisticados que permitiam coordenação global eficiente. Evidências sugerem que essa civilização havia mapeado completamente os oceanos terrestres, estabelecido rotas comerciais que conectavam todos os continentes, desenvolvido sistemas de comunicação à distância cujos métodos ainda não compreendemos e criado uma rede global de observatórios astronômicos para navegação e estudos celestiais. Quando o evento catastrófico de 600 anos atrás aconteceu, uma combinação devastadora de impacto de meteoro, atividade vulcânica intensa, mudanças climáticas drásticas e elevação súbita do nível dos oceanos. Essa rede civilizacional entrou em colapso total e irreversível. O centro administrativo foi literalmente engolido pelas águas em questão de dias, e as rotas comerciais globais se tornaram impraticáveis overnight. Algumas regiões inteiras foram literalmente submersas devido ao derretimento catastrófico dos glaciares e mudanças dramáticas no nível do mar. Outras colônias foram abandonadas quando as comunicações se tornaram impossíveis e os recursos se esgotaram. Os sobreviventes se dispersaram em pequenos grupos, levando apenas fragmentos de seus conhecimentos avançados para as populações locais, criando as lendas universais de deuses, heróis civilizadores ou seres avançados vindos do mar, que aparecem em mitologias ao redor do mundo. Por isso, encontramos pirâmides monumentais no Egito, na América Central, na China e em outros locais distantes. Por isso, civilizações separadas por oceanos inteiros desenvolveram conhecimentos astronômicos e matemáticos surpreendentemente similares. Por isso, existem técnicas de construção megalítica parecidas em continentes que teoricamente nunca tiveram contato. Todos são ecos fragmentados de uma tradição tecnológica e cultural comum que se espalhou pelo mundo e depois se perdeu tragicamente. Atlântida não era um mito criado por Platão para ensinar filosofia. Era uma memória fragmentada, mas real, de uma civilização extraordinária que realmente dominou os oceanos há mais de 11.000 anos, e cujos conhecimentos avançados ajudaram a formar as fundações das grandes civilizações históricas que conhecemos hoje. Uma civilização que havia desenvolvido tecnologias e conhecimentos que levaríamos milênios para redescobrir e que, em alguns aspectos, ainda superam nossas capacidades atuais. As evidências estão todas lá, espalhadas pelo mundo, esperando que finalmente conectássemos todos os pontos do quebra-cabeças. Estruturas submersas inexplicáveis, marcadores genéticos impossíveis, padrões linguísticos estatisticamente impossíveis, conhecimentos geográficos preservados em mapas antigos, técnicas de construção que desafiam todas as explicações convencionais sobre capacidades tecnológicas antigas e tradições orais globais que preservam memórias de uma catástrofe planetária.
E agora, finalmente, a tecnologia moderna nos permite ver o quadro completo e compreender a magnitude do que perdemos. Sonar avançado revela cidades inteiras no fundo dos oceanos. Análises genéticas confirmam migrações impossíveis. Satélites detectam estruturas que a erosão oceânica deveria ter destruído há milênios. Atlântida existiu, e sua influência moldou profundamente o curso da história humana, de formas que estamos apenas começando a compreender. Uma civilização global que se perdeu em uma catástrofe cósmica, deixando apenas fragmentos preciosos de sua grandeza espalhados pelo mundo, como pistas de um passado glorioso que quase esquecemos completamente. A pergunta não é mais se Atlântida existiu. A pergunta que devemos fazer agora é muito mais profunda e perturbadora. Que outros segredos extraordinários dessa civilização perdida ainda estão esperando para serem descobertos no fundo dos nossos oceanos? Que tecnologias revolucionárias eles desenvolveram que ainda não conseguimos compreender ou reproduzir completamente? E o mais importante de tudo, o que mais podemos aprender com essa civilização perdida que poderia transformar nossa compreensão sobre as capacidades humanas e nosso lugar na história do planeta?